Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Porque nós louvamos ao Senhor, temos que louvar ao Senhor todos os dias pelos nossos familiares. Amém? E para você que ainda não me conhece, minha irmã e meu irmão, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que continua no capítulo 21 do livro do Êxodo, porém hoje é do versículo 12 ao versículo 14. Então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho para que você receba essa mensagem todos os dias às 18 horas. E deixe o seu nome nos comentários para que eu fique sabendo quem é você e eu coloque no nosso caderno de oração. Amém? Mas veja que no versículo 12 começa com uma série de leis acerca da violência e dos acidentes. E o versículo 12 diz que quem ferisse um homem e o matasse deveria ser executado. Todavia, se fosse sem intenção, ele iria para um lugar onde poderia fugir, para que não fosse morto, não é? Mas se a morte foi uma morte planejada, então essa pessoa, ainda que ela estivesse no altar de Deus, mesmo assim, ela deveria ser morta. Bem, os comentaristas da Torá dizem que quem matasse um escravo também seria morto. E quando o texto diz, que um lugar para onde eu designarei, está falando sobre a cidade de refúgios, que está lá em Números 35, a partir de Números 35, onde fala que as pessoas fugiam para aquelas cidades e ali elas ficavam escondidas do vingador da morte. Quando nós chegarmos lá, eu explico direitinho para você sobre esse vingador da morte. Amém? Se o Senhor nos der graça e permitir. Então veja que a pena de morte só era permitido para um assassinato que fosse premeditado. Mas veja que, segundo o direito bíblico, a pena de morte ela atuava como um meio de prevenir o assassinato, e não só para castigar quem foi que assassinou o outro, né? Então, se um homem tem absoluta certeza da sua punição, ele então se restringe. Mas diz os comentaristas da Torá que o Rabino Hillel, que era avô de Gamaliel, que foi instrutor de Paulo e que tinha uma escola, que viveu na época de Jesus, ali na época de Herodes, e que ele tinha uma escola rabínica. Existia naquela época duas escolas rabínicas, a escola de Rabino Shammai e a escola do Rabino Hillel, que era um rabino mais liberal. Que a escola de Shammai era uma escola rabínica bem rigorosa. E eles divergiam sobre várias questões na época. Uma delas, o divórcio, né? Mas ele diz assim que uma vez ele andando, ele viu um crânio boiando na água. Então ele disse: da maneira como você afogaste, você também foi afogado. E o Rabino Rashi diz que quando o Senhor reúne duas pessoas no mesmo contexto, a vítima e o assassino, significa que o Senhor está ali fazendo uma justiça que na verdade os homens não conseguiram fazer. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Mas qual que é? Veja que o versículo 13 diz assim: que se a pessoa não matou ou feriu o outro intencionalmente, mas sim porque o Senhor permitiu,
E lá na tradução da Torá diz, mas sim, porque Deus destinou que o homem fosse morto por sua mão. Então aqui a Torá nos ensina que por mais que fiquemos tristes, minha irmã, por mais que fiquemos tristes, meu irmão, com a morte de um ente querido, de pessoas da nossa família ou que conhecemos que são mortas, às vezes em acidente de trânsito, que são mortas por atropelamentos, que são mortas por erros médicos, por mais que fiquemos tristes, Deus está no controle dessas mortes. É o Senhor que permitiu todas as coisas. Então, o caminho para tirar a mágoa, a angústia do nosso coração, o desejo de vingança, é só o perdão. Não existe outro caminho. É só o perdão. É triste, mas, irmã, como que Deus foi permitir isto? Não foi a maldade do homem, foi sem intenção. Não foi um crime premeditado, foi sem intenção. Então, nós temos que perdoar. Temos que perdoar e temos também que nos perdoar. Porque quantas pessoas aí que sofrem. Eu conheci uma moça que, para a honra e glória do Senhor Jesus, depois das conversas que nós começamos a ter, que ela melhorou. Ela era tão triste, essa moça, tão infeliz. Por quê? Um dia deixaram um bebezinho nas mãos dela, e ela descuidou no telefone, foi atender um telefone. Enquanto ela foi atender o telefone, o bebezinho sufocou e morreu. Essa moça não se perdoava. O cunhado a perdoou, a irmã perdoou, mas ela não se perdoava. Minha irmã, quem foi que permitiu a morte? Foi o Senhor. Ah, mas ela foi negligente. Não, minha irmã. Oh, minha irmã, quando o anjo da morte está perto, não tem nada que a gente possa fazer para retirá-lo de perto. Não tem nada, minha irmã. Nada. Nada. Porque ele já desceu com uma ordem dada pelo Senhor. Uma ordem dada pelo Senhor. Nós podemos sim clamar a Deus, pedir a Deus por misericórdia o tempo todo, que é o que nós fazemos aqui por meio desse ministério. Clamar ao Senhor e pedir misericórdia para nós, para nossa casa, para nossa família. Mas quem já teve visão do anjo da morte sabe disso. Sabe o que eu estou falando. Deia Kassuria Meira Nogesiri de Anáceres. Ele desce e aguarda. O minuto exato que o Senhor fala com ele é agora. É agora. Ele não tem nada. Eu já tive casos que eu orei por pessoas e eu vi o anjo da morte perto. E aí o anjo da morte subiu 3 patamares e disse que iria aguardar o procedimento daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Que ali nós oramos, nós jejuamos, choramos, empenhamos votos. E a pessoa teve uma melhora considerável. Mas depois essa pessoa voltou ao comportamento antigo dela. E aí o anjo da morte a levou. O anjo da morte a levou. Que é aquele que executa as missões do Senhor. Os anjos, eles são ministradores. Por isso que existe, a gente fala anjo da morte, porque existe um que vem levar aquela vida, ceifar aquelas vidas. Então, minha irmã e meu irmão, o caminho para que não fique mágoas, ressentimentos, vingança, desejo de vingança, é só o perdão. Culpa, é só o perdão que tira. Ninguém consegue viver com culpa. É por isso que o diabo trabalha o tempo todo para colocar culpa no nosso coração. Então, se essa é a sua situação, perdoe e se perdoe, minha irmã. Perdoe e se perdoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como igreja, Pai querido, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Senhor, juntamente com todos esses meus irmãos que estão com o nome arrolados no caderno do relógio mundial de oração. Pai querido, eu te peço, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia, Pai querido, de todas essas vidas, Pai, que se encontram nessa situação, Pai,
do qual nós estudamos hoje, Pai querido. Tende misericórdia, Pai querido. Nós, como igreja, declaramos, Pai querido, que nós aceitamos todos os desígnios do Senhor para cada um de nós, Pai. Nós não entendemos o seu agir, Pai querido, mas nós declaramos como igreja que nós aceitamos, Pai. Aceitamos, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Mas como igreja, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor permita que esses meus irmãos se perdoem, Pai, e que perdoem, Pai, esses que os feriram, que os magoaram, que levaram os seus entes queridos, Pai querido, que foram vítimas, Senhor, de acidentes, que foram vítimas, Senhor, de erros médicos, Senhor. Tende misericórdia, Pai querido. Tende piedade. Tende misericórdia de ambas as vidas, Pai querido. Porque o maldoso, o perverso, Senhor, ele tem prazer em destruir. Mas uma pessoa boa, Pai querido, uma pessoa justa, quando ele fere, Senhor, ele se sente muito mais ferido, Pai. Então que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sempre perdoar, mas também a nos perdoar, Pai. Quando nós fomos, Senhor, colocados em situações onde, infelizmente, nós tivemos que prejudicar outras vidas, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus e nos ajude, Senhor. O Senhor é aquele que nos toma pela mão direita. Então toma pela mão direita todos esses meus irmãos, Pai, que estão vivendo essas crises de depressão por causa de situações passadas, e os ajude a viverem, a seguir em frente, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus da bondade, meu Deus, o Deus da bondade, da misericórdia. O Senhor é o Deus, Pai querido, que não nos tortura, Pai querido. O Senhor é o Deus que não nos acusa. E toda acusação nós sabemos que vem das trevas, que vem das trevas. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, aproveitando que hoje é jejum de quebra de fortalezas, eu te peço como igreja, Pai, que quebra todas as fortalezas, Pai, de acusação que está sobre a minha vida, sobre a vida de cada um desses meus irmãos que estão com o nome arrolados nesse caderno do relógio mundial de oração, para que essas pessoas tenham paz, Senhor, paz para dormir, paz para estudar, paz para trabalhar, Deus querido. Caia por terra hoje, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de acusação, todo espírito de perturbação, todo espírito de agito, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem a teus anjos, Pai, para entrar na nossa casa, Pai, arrancar dali todos os demônios, em nome do Senhor Jesus, que está perturbando essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, todos os demônios que estão ali soprando acusação sobre elas, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então nós não aceitamos mais acusação nenhuma das trevas, em nome do Senhor Jesus. Como igreja eu declaro que eu não aceito mais nenhuma acusação das trevas sobre a vida desses meus irmãos, sobre a vida dessa minha irmã, sobre a vida desse meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que eles tenham paz para seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Eis que o Senhor sempre faz coisas novas na nossa vida, as coisas velhas ficam para trás, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nenhuma vida parte desse mundo sem a permissão do Senhor. Então tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, da vida de todos os nossos familiares, Pai querido. E te peço, Pai, como igreja, não nos coloque, Pai, em situações difíceis, nos livre dessas tentações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos livra, Pai querido, nos livra. A tua palavra nos ensina, Pai, que devemos pedir até mesmo uma boa morte. Tenha misericórdia, Pai, para que pessoas não fiquem, Senhor, com sentimentos de culpa, para que pessoas não se sintam culpadas, Senhor, com a nossa partida e com a partida de nenhum dos nossos entes queridos.
Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. Tira de nós todo o jugo, Jesus. O Senhor é daquele que tira o jugo, Pai. Então nós não aceitamos esse jugo das trevas, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão aprisionadas, Pai. Aprisionadas, assim como aquela moça estava aprisionada, Pai. Mas o Senhor me levou até ela, Pai, para pregar para ela a palavra de salvação, em nome do Senhor Jesus. Mesmo aquela moça te conhecendo, Senhor, ela não entendia, Pai querido, os teus propósitos, que só o Senhor controla a vida e a morte, Pai querido. Ela não entendia, Pai. Ela não conseguia entender, Pai querido. Ela não conseguia entender. E aí, Pai, bastou uma conversa simples, Pai querido, para que ela começasse a entender. E a partir daquele momento ela desabrochou e começou a sorrir novamente, Pai querido. A sorrir novamente. Ô Senhor, quantas pessoas que estão aí entristecidas, Pai, se sentindo culpadas pela morte de outras pessoas. Tende misericórdia, Pai. Tira delas todo o peso, Pai. Toda a condenação, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai querido. Tira em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tira, Senhor, e aqueles que são perversos, Pai, que são perversos, que o Senhor transforma o coração deles, em nome do Senhor Jesus. Que haja arrependimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja arrependimento, Pai querido. Porque o Senhor, Pai, diz na Tua palavra: não matarás, não assassinarás, não roubarás. É o que diz a Tua palavra. E todos esses atos são cometidos pelo perverso, Pai, pelo perverso. Então, Senhor, nós declaramos que nós não somos perversos, que ninguém da nossa família será perverso, que ninguém da nossa família será atingido pelo perverso, mas também não cometerá perversidades, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos Teus anjos para nos guardar, nos livrar de todo o mal, Pai. Guardar nossa direita, nossa esquerda, nossa frente, nossa retaguarda, enquanto dormimos. Guardar nossas crianças, Pai. Que nenhum fio do cabelo das nossas crianças seja, Senhor, tocado pelos filhos do perverso, nem pelo maligno, Pai querido. Porque todos os fios do cabelo das nossas crianças, Pai, está separado para Ti, Pai. Das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Está separado para Ti. Como igreja eu declaro, Senhor, que eles farão parte do Teu exército, Pai querido. Que eles serão a geração que trabalharão, Pai, para a volta do Senhor Jesus. Para a Sua volta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, não deixa haver homens maus na nossa casa. Não deixa haver mulheres más na nossa casa. Não deixa, Senhor. Tira de nós todo espírito de sensualidade, todo espírito de perversidade, todo espírito de violência, todo espírito de maldade, todo espírito, Senhor, de doença, Senhor. Todo espírito, Senhor, de violência. Tira, Senhor. Tira de nós, tira de toda a nossa família, do maior ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Tira, Senhor, tira dos homens, tira das mulheres, tira dos maridos das minhas irmãs, Pai. Tira dos nossos irmãos, tira, Senhor. Tira dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, Pai. Tira de todas as mulheres da nossa família, Pai. Tira em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos ser santificados, Pai querido. Queremos ser adoradores do Senhor, Pai. Adoradores do Senhor. Queremos ser profetisas do Senhor. Queremos que na nossa casa haja profetas do Senhor. Pregadores do Teu Evangelho. Mestre, Pai. Mestre, Senhor. Pastores, Senhor. Missionários. Queremos, Senhor. Queremos fazer a Tua obra, Pai. Então, tende misericórdia de todos nós. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai. Com a santificação do Senhor. Abençoe seus familiares, Pai. Com a santificação do Senhor. Declaramos como igreja que precisamos da unção dos nossos pastores. Precisamos, Senhor, precisamos da saúde deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Precisamos da sanidade deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe todos os missionários que estão no campo, que estão no Brasil, que estão na Índia, na Indonésia, Pai, no Japão, na África, no Paquistão. Abençoe com saúde, Pai, com prosperidade, abençoe suas famílias e não deixe faltar para eles recursos financeiros, Pai querido. Não deixa, Senhor.
e permita, Senhor, que todos os irmãos que estão com o nome arrolados aqui nesse caderno, Pai, que se tornem pessoas ricas, abastadas, Senhor, pessoas prósperas financeiramente, para que eles possam, Senhor, ser dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, Pai, e sustentadores de profetas e de missionários, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tira toda a ganância de nós, Pai, coloca em nós o amor e a responsabilidade pela tua obra, em nome do Senhor Jesus, e nos prospere, Senhor. Nos ajude a pagar as nossas dívidas, Senhor, e a viver do resto. Em nome do Senhor Jesus, abre portas de sustento, Pai, para aqueles que estão vivendo sem nenhuma porta de sustento. Abre, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, Pai querido. E a fome, a peste, a praga não vem do Senhor, não é vontade do Senhor para o seu povo, Pai. A doença, a enfermidade. Então tenha misericórdia de todos nós, Pai querido. Abençoe, Senhor, os políticos desse país, dê para eles sabedoria, entendimento, bondade, benignidade, Pai, para que eles façam um governo justo, um governo honesto, um governo sem corrupção, Pai, um governo sem violência. Tende misericórdia de nós, Pai, tende misericórdia dessa nação brasileira, Pai, tende misericórdia daqueles que estão expostos em situação de rua, perecendo na fila do SUS, morrendo, Pai, por falta de moradias dignas, Pai. Tende misericórdia, nos dê um clima, Pai, um clima abençoado, Pai querido, nos livra dessas chuvas, Pai, destruidoras, Pai, tende misericórdia. Eu te agradeço, Pai querido, pela vida das minhas irmãs que estão vivendo lá fora, Pai, como estrangeiras, e pela vida dos meus irmãos que estão nos Estados Unidos, na África, no Japão, na Itália, Pai querido. Te agradeço pela vida dessa irmã que está ali na Itália, Pai, que amanhã vai estar mudando para a casa dela nova, Pai. Muito obrigado, Senhor. Foram orações, foram lutas, Pai, mas o Senhor abriu as portas, Pai querido, para que ela agora tivesse uma moradia fixa. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Pai. O Senhor é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que abre portas. E quando o Senhor permite que uma porta esteja fechada, é para que o Senhor nos ensine algo. E eu te louvo, Pai, por toda a tua bondade, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com esses meus irmãos. Então eu continuo te pedindo, Pai, que o Senhor dê documentos para essas que precisam, que o Senhor possa validar os diplomas dessas minhas irmãs que estão ali nos Estados Unidos, essas duas moças que estão lutando para que esses diplomas delas sejam validados, Pai. Abençoe, Senhor, permita que essa irmã consiga tirar a carteira de motorista dela. E que essa irmã que está mudando para essa casa, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que breve ela vai conseguir comprar a própria casa dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Empresas vão ser constituídas, Pai, em nome do Senhor Jesus, por esses estrangeiros que estão lá fora. Empresas vão ser estabelecidas, os filhos deles farão boas faculdades. Abre uma boa faculdade para essa moça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor é o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus da bondade, e o Senhor não gosta que maltrate os estrangeiros. Então faz com que eles encontrem favor nas leis desses países, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. E não nos deixe maltratar os estrangeiros que estão aqui no Brasil, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. E que todos façam bem para as terras onde eles estão, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a nação de Israel, Pai. Envie sempre para lá miríades de anjos. O Senhor sabe que essa não é a única oração feita pela nação de Israel. Quantas orações já foram feitas hoje? Então que o Senhor abençoe a nação de Israel, Pai. Livra eles da peste, da praga, da morte, Pai, da destruição, da guerra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim como eu te peço também, Pai, para nos livrar da guerra, da peste, da praga, Pai, da peste, da fome, Pai. Todos nós que oramos, todos nós que somos intercessores da nação de Israel, Pai. Que haja paz em Jerusalém, mas que haja paz também nos nossos lares, Pai. Tenha misericórdia, abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem e todos os líderes desses ministérios, Pai. Abençoe todos os intercessores da terra de Israel e que todo Israel seja salvo, Pai, como diz na tua palavra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que os escamas dos olhos deles
caiam, para que eles entendam que Jesus de Nazaré é o Messias escolhido e não precisa esperar por outro. Pai querido, abençoe, Pai querido, a nossa vida e nos perdoe, Pai, por todo pecado que trouxemos para a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa por toda desordem que trouxemos para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos familiares. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos cura, Pai, nos sara, nos limpa, em nome do Senhor Jesus. Torna, Senhor, cada vez mais limpa, Senhor, cada vez mais branca as nossas vestes, Senhor. Senhor, tende misericórdia, tende piedade de cada um de nós. Tende, Senhor, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, Pai querido. Tira a enfermidade da nossa casa. Tira a enfermidade desse irmão que está ali lutando contra essa diabetes. Não deixe ele ter que passar pela cirurgia, Pai querido. Tende misericórdia. Cura pelo poder sobrenatural essa moça, Pai, com a questão da carótida, Pai. Tende misericórdia. Fale com ela se for preciso, Pai. Se for questão de conserto, fale com ela, Pai. Mas não deixe essa moça sem a cura. Cura, Senhor, cura esses irmãos, Pai. Essas irmãs que estão lutando contra o câncer. Esse homem que está lutando contra o câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Limpa o nosso sangue, as nossas veias, nossas artérias. Aumenta o nosso sistema imunológico, Pai querido. Limpa os vasos linfáticos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa medula, Senhor, seja saudável, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos livre de todo tipo de tumor, de todo tipo de câncer, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Limpa o nosso abdômen, nosso peritônio, meu Pai. Sara, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura a nossa pele, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Nos livre de todo câncer de pele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, dessas irmãs que estão vivendo lá fora, esse clima tão forte, Pai, esse sol tão escaldante, Pai. Tende misericórdia de nós aqui também, que vamos entrar agora em períodos de sol. Tende misericórdia, Pai, nos prepara, Pai, para viver o clima dos nossos países, mas nos cura, Pai, nos sara, nos dê saúde para as nossas crianças. Cura esse menino, Pai, que está ali internado, essa criança, Pai, que está fazendo exame. Permita que a família consiga, Senhor, essa vaquinha online. Cura esse meu parente que está ali, Pai. Eu te agradeço por cada recuperação dele, mas cura, Pai, coloca ele de pé, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. E que recursos financeiros venham, Senhor, para tratar dessas pessoas que estão doentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nos faz encontrar favor, Pai. Hoje eu já te pedia favor naqueles que podem nos favorecer, Pai querido, cada vez mais. E que aqueles que nos prejudicam se afastem do nosso caminho, se afastem da nossa família, se afastem da nossa parentela. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. E levante cada vez mais intercessores para esse ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada vez mais possamos estar em concordância, que pessoas possam ser cada vez mais abençoadas, Pai, que essas minhas irmãs fiéis ali, de todos os dias, Pai, que estão ouvindo essa oração, possam ser cada vez mais abençoadas, Pai, que os filhos dela possam ser transformados, Senhor. Eu não aceito, Senhor, filhos rebeldes dentro da nossa casa, Pai, não aceito, Senhor, transforma. Livra, liberta de todo vício, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Infelizmente, Senhor, são tantos jovens, Senhor, que já estão perdidos, Senhor, contaminados pelo vício das drogas, Senhor, pelos vícios da pornografia. Limpa, Pai, purifica esses jovens, Pai. Se for preciso haver uma cura interior, que o Senhor faça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ajude eles a liberarem perdão para os pais, perdão para os familiares, Pai, perdão para quem for preciso, mas que esses jovens sejam libertos, Pai, libertos e curados, Pai, livres, Senhor, de todo mal, de toda cilada do inimigo, em nome do Senhor Jesus, que todos os grilhões caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Que esses filhos, que essas minhas irmãs tenham prazer nesses filhos delas, Pai. E que eu venha ter cada vez mais prazer nos meus sobrinhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque como tia, que essa minha irmã também que ora pelos sobrinhos dela, Pai. Que ela venha ter cada vez mais prazer nos sobrinhos dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. O restaurador das famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E como igreja eu declaro, Pai, que verdadeiramente sejamos
transformados na família do Salmo 128, numa família que te obedece, que te teme, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai querido, mas que sobretudo, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a liberar perdão e a nos perdoar, Pai, por todos os erros do passado, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque com culpa ninguém consegue sobreviver, Pai, ninguém consegue florescer. Então tem de misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todos esses que estão sofrendo, se sentindo culpados, Pai, por no passado ter tirado a vida de alguém. Foi isso que hoje nós aprendemos na Tua palavra, Pai, que aqueles que foram vítimas, Pai, que mataram alguém inocentemente, sem a intenção de matar, Senhor, que eles estão liberados pelo Senhor, porque na verdade foi o Senhor, Pai, que colocou essas pessoas nessa situação. Então que assim seja, Pai, que essas pessoas possam se perdoar em nome do Senhor Jesus, possam se perdoar. Que esse médico, Senhor, que abandonou a medicina, porque matou uma pessoa e não teve estrutura para continuar na medicina, Pai querido, que ele possa, Senhor, retornar em nome do Senhor Jesus, que ele possa se perdoar e retornar em nome do Senhor Jesus. Essas enfermeiras, Pai querido, que elas possam retornar em nome do Senhor Jesus. Ore que seria masfiris de ni, asfiru yomare que sini atasiri de onosiris. De apaquesuri de anasiris de mia cassurio, daia cassuria mare de assuria. Esse homem, Senhor, que matou esse outro homem no acidente de trânsito, que ele possa, Senhor, sair dessa depressão e caminhar, Pai, novamente, Pai. Caminhar novamente, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor vê todas as coisas. Os seus olhos, Pai, não piscam. Os seus olhos não piscam. Os seus olhos estão atentos a tudo que acontece na terra, a tudo que acontece no coração dos homens. E o Senhor sabe, Pai, que um homem bom, que uma mulher boa jamais mataria. Jamais mataria se o Senhor não colocasse eles naquela situação danosa, naquela situação culposa, Pai querido. Tende misericórdia, Pai querido. Tende piedade, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tende piedade, Pai querido. E nós declaramos, Pai, e queremos ser cada vez mais pessoas parecidas contigo, Jesus. Parecidas contigo. Amém? Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que possa resplandecer cada vez mais o rosto do Senhor sobre ti. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com o Senhor todos os dias, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas para a glória do Senhor, quanto o Senhor permitiu, eu estarei por aqui. Fique com Deus, um beijo. Amanhã é Shabat, vamos descansar, aproveitar o sábado, louvar bastante ao Senhor, estudar bastante a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, comer bem, descansar, visitar pessoas. Amém? Ter um sábado gostoso, um sábado de paz, um sábado de descanso, e não esquecer de orar e orar por aqueles que estão aflitos e perecendo. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até domingo, se Deus quiser.